apesar de ter pego já da metade pro fim, mais da metade pro fim, ela falou que a gente não tem que ficar esperando o chamado, a gente tem que fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer onde a gente está. A gente não tem que ficar esperando ir para um outro lugar, estar em algo maior para fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Às vezes a gente fica pensando assim, quando tudo estiver grande, quando tudo for perfeito, aí eu vou fazer, eu vou me doar, vou dar o meu serviço, o meu trabalho, vou dar meus dias, minhas forças para poder fazer, para poder trabalhar. Mas Deus, Ele quer que a gente faça algo onde a gente está. Às vezes é na nossa casa, às vezes é na nossa vizinhança, às vezes é na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa igreja. A gente precisa se doar mais, fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração para fazer, aquilo que dá paixão a gente fazer. O que nos dá paixão é o nosso chamado. E às vezes a gente fica com o nosso chamado enterrado, guardado numa gaveta, e a gente não exerce ele, esperando que Deus vai abrir uma telona no céu de 50 polegadas de LED, dizendo pra gente, isso aqui que eu quero que você faça. Na verdade, Ele está esperando a gente começar a fazer, a gente começar a ser fiel um pouco, como Jesus disse, para depois Ele vir colocar a gente sobre o mundo. E quando a gente começar a fazer esse pouco, Ele vai se alegrar sobre nós. Como Ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando Ele se alegra sobre nós, Ele vai nos dar força, vai nos capacitar para isso. Aí vai lá em João, fala que vocês querem ser meus amigos? Façam o que eu mandar. Não é eu faço o que eu aconselhar, eu faço o que eu pedir, eu faço o que eu mandar. É uma ordem de Jesus. Para todos nós, é uma ordem. Qual é a ordem dele? Tem vários. Você escolhe qual você vai para evangelizar, é para amar, é para perdoar. É tudo englobado, tudo junto. E hoje a gente está aqui adorando. Então vamos continuar adorando. Uma coisa também que é interessante, eu estava, assim, a gente tem a mania de achar que a presença de Deus, a gente tem que fazer muita força para poder estar na presença de Deus. Né? Tipo assim, é quase um transe, né? É uma coisa que a gente fica achando que vai ser um transe, que a presença de Deus só vai atingir se eu me concentrar bastante, se eu fechar meus olhos, levantar minhas mãos e me jogar no chão e gritar, e eu vou estar na presença de Deus. Mas uma coisa que Deus tem ministrado aqui, que a presença dele, a gente não precisa fazer esforço nenhum. Quando a gente atrai a presença dele com a nossa vida, com o nosso coração quebrantado, e a presença dele vem, o que a gente tem que fazer é curtir essa presença. A gente se lançar, parar e rir nessa presença e descansar, e às vezes você vai ficar tranquilo. Você não precisa ficar fazendo força, tô aqui. Nada, não precisa de força. A presença dele é para ser curtida assim, né, na linguagem da gente. É pra gente curtir, é pra gente mergulhar mesmo, pra gente se deleitar na presença do Senhor, né? Se deleitar na presença dele, não por força, mas que seja um momento de prazer, um momento gostoso pra gente, não aquele momento de a presença de Deus, eu tenho que entrar na presença de Deus. Não. Ele quer a presença dele estar com a gente todo dia. Ele disse que está com a gente, que ele nunca nos deixaria só, ele nunca nos abandonaria. E a gente tem que viver assim. Jesus, ele está vivo. A gente não pode achar que ele está vivo, que ele vai vir. Não, ele está vivo, ele está aqui. Ele está vivo, ele está com a gente. Ele está com a gente quando a gente vai para a escola, ele está com a gente quando a gente está no Facebook, ele está com a gente quando a gente está fazendo tantas coisas em casa, sozinho, ele está com a gente. E se a gente começar a entender que ele está com a gente, essa presença vai ser algo não normal, não natural, não assim, que eu vou tratar como qualquer coisa. Mas o que a gente precisa não é ficar achando que ele está distante. Porque ele não está distante, ele está perto, a presença dele está com a gente. O que a gente precisa é simplesmente reverenciar essa presença. Por mais que você esteja natural, que às vezes você vai ficar na presença dele em silêncio, aí você vai, né, até como o dia que lá ele fez, ele deitou no chão e deu uma curtida, que curtir a presença de Deus.
deleitar na presença de Deus. Às vezes eu sei aquilo ali, mas com reverência. O que Ele quer de nós é reverência pela presença dEle. Porque às vezes a gente, né, isso acontece muito nas nossas igrejas, na igreja cristã. Às vezes a gente vai ali para cultuar Deus, né? A gente vai domingo a gente vai fazer na igreja, vai cultuar, vai adorar. Só que a gente chega lá e age como se Deus não estivesse ali. A gente conversa com os amigos, a gente, na hora do culto, a gente Facebook, a gente fala, a gente resolve o problema, resolve aquilo outro. Só que a gente esquece que a gente foi ali para adorar e que Deus está ali para receber a nossa adoração. Só que a gente está aqui na presença dEle, a gente não reconhece a presença dEle. A gente não reconhece que Ele está naquele lugar. E a gente precisa voltar e pedir a Deus que Ele nos dê sensibilidade à presença dEle, para que a gente consiga discernir, que a gente comece a se envolver, chegar na igreja não só, mais um culto, não, eu vim aqui, Senhor, para te adorar, tu estás aqui, e eu te reverencio, eu quero curtir essa presença, eu quero viver a tua presença. Vocês não vão para o culto, vocês são. A gente vai prestar o culto, nós vamos lá nos reunir e adorar. E não adianta, não é ministério de louvor, não é o pastor, não é ninguém que atrai a presença de Deus. O que atrai a presença de Deus são corações quebrantados, corações que desejam a presença dele. Não é o louvor, se o louvor está agitado, se o louvor está tranquilo, está desafinado, isso não vai trazer a presença de Deus. O que vai trazer a presença de Deus é a quantidade de corações quebrantados que tem ali. E Ele vai vir, Ele vai responder, Ele vai inundar, vai derramar o rio dele. Eu acho que é um tempo da gente viver isso. É um tempo da gente viver em arrependimento. É um tempo de nós nos arrependermos, a pessoa até falou. Isso Deus tem falado muito comigo. É um tempo de nós nos arrependermos. Voltarmos ao primeiro amor, abandonar o pecado, sepultar o pecado. E ter certeza do seguinte, que o avivamento que tem para acontecer nessa terra ainda, ele vai começar na nossa família. E isso a gente tem ouvido há muito tempo na nossa igreja. Principalmente esse ano, o pastor tem batido nessa tecla: Jesus, paixão da minha família. Jesus, paixão da minha família. Por quê? Quando Jesus for a paixão da nossa família, quando o amor estiver dentro da nossa casa, a gente vai ver as coisas começarem a mudar. Rafael, mas eu não sou casado, meu pai não é crente, meu pai está afastado, eu sou filho de pais separados. Galera, nada disso importa. Se a gente carregar a presença de Deus dentro da nossa casa, essa urgência ela começa a mudar. Ela começa a mudar. E vocês, sendo jovens, adolescentes, sendo novos, vocês têm a oportunidade de fazer escolhas que vão fazer toda a diferença no futuro de vocês. Vocês têm a oportunidade de ter as melhores famílias que o mundo já viu. Não importa aquilo que vocês viveram até aqui. Não importa qual o histórico familiar que vocês têm, qual o exemplo de família, o contexto familiar que vocês vivem. Vocês podem ter a melhor família que o mundo já viu nessa terra. Vocês podem construir algo que vai ser diferencial, vai ser um exemplo para aqueles que estão à volta de vocês, porque vocês estão recebendo muita informação de Deus, muito ensinamento de como construir a sua família. E a família ela se constrói com a presença de Deus, ela se constrói na rocha que é Jesus. E sem Ele não tem como sustentar a família não se sustenta. Você estava falando no começo sobre fazer força para poder sentir alguma coisa. É verdade, porque hoje eu estava lá, desde o dia que eu cheguei, eu estava toda hora, vem, Espírito Santo, vem, fazendo uma força, não conseguia sentir nada. Aí hoje, quando estava terminando o culto, eu fiquei observando lá o baterista tocando. Aí eu tava filmando, cara. Aí de repente, do nada, senti um negócio assim, eu caí no chão, comecei a chorar, não consegui levantar. E eu fiquei o tempo todo fazendo força pra sentir alguma coisa, e no momento que eu parei assim, foi que eu comecei. Quem alguém que tem assim dificuldade para adorar, a buscar Deus assim, vê todo mundo mover e fica assim quieto, Deus fala que não acontece nada comigo, não sinto nada. Eu. Só, Gabriel?
Todo mundo tentando muito direto aí. Eu era muito assim. Quando eu conheci a Priscila, eu vi a Priscila na igreja, a gente namorava, a Priscila derramada no chão. Eu, Deus do céu, que isso eu quero também. Eu ficava, Deus, vem pra mim, Deus, e nada, não acontecia nada. Fiquei 4 anos, Gabriel, indo para a igreja assim, buscando a presença de Deus e não sentia nada. Mas Deus falava muito comigo na palavra. O pastor dava uma palavra que eu lagrimava na palavra, chorava ouvindo a palavra. Aí na hora da adoração, da música, nada. Aí um belo dia na Secref, um culto de quinta-feira, o pastor... Isso eu já tinha 4 anos que eu tinha me convertido. O pastor ia pregando uma palavra simples lá. Aí começou o louvor depois da palavra. Aí eu comecei a sentir aquilo assim, que eu, meu Deus, o que é isso? Aí comecei a falar em línguas. Nunca tinha falado. Nunca tinha sentido esse algo tão forte assim. E desde esse dia, só foi aumentando a intimidade com Deus. Assim, de oração, de estar buscando. Aí, enquanto eu ficava olhando para os outros, querendo, como o Jake falou ontem, nenhuma adoração é igual a outra. Ah, eu quero fazer o que o Rafael está fazendo, pulando, gritando, sapateando. Não, Deus vai falar de um jeito especial contigo. Ele vai falar de um jeito especial. Hoje a gente tocou. E o jeito que caiu, ficou chorando lá. Muitas vezes ele me toca também, eu fico chorando. Não sei por que eu fico chorando. Aí depois eu fico rindo. Aí dá vontade de sair correndo, pular. É uma coisa que tu não consegue explicar. Entendeu? Mas isso daí é consequência de uma intimidade que tu vai buscando com ele na tua casa, lá pegando tua baquetazinha, Deus, lá no teu quarto, batendo na tua cama. Senhor, eu te adoro, Senhor, eu quero estar contigo. Intimidade, lado a lado, nariz com nariz. Como ele pregou ontem. É isso aí, né? A adoração, ela é algo espontâneo, né? A gente tem que perder essa ideia de que a adoração ela é formatada. A gente vai ali, canta um louvor, canta uma música, isso aí é minha adoração. Às vezes, sua adoração vai ser... O Espírito Santo vai falar para você assim, ó, pula. Você não precisa cantar, você não precisa fazer nada, mas você só precisa começar a obedecer a voz do Espírito Santo. Pula, você começa a pular, Deus ele começa a fazer algo na sua vida, começa a liberar algo através de você para aqueles que estão ao teu redor. Às vezes você não sabe nem a dimensão que tu vai ter no mundo espiritual, mas cada movimento que a gente faz durante a adoração, às vezes são movimentos de guerra que nós estamos fazendo no mundo espiritual. As meninas que dançam, se vocês tiverem a noção do que vocês fazem quando vocês estão dançando, que não é simplesmente para ali fazer uma coreografia. Cada movimento daqueles que vocês estão fazendo, se vocês fizerem direcionado pelo Espírito Santo, são armas que vocês estão lançando no mundo espiritual, são cadeias que vocês estão quebrando, são demônios que vocês estão expulsando, são vidas que vocês estão salvando, e não só vocês, mas todos nós. Às vezes Deus vai te dar uma direção, fecha o olho, fica com o olho fechado. O que eu quero que você faça hoje é ficar com o olho fechado o culto inteiro. Já aconteceu comigo. Fica com o seu olho fechado. Fica com o olho fechado, não olha para nada. Fica com o seu olho fechado durante o louvor todo. Fica com o olho fechado. Eu fiquei ali, né, ansioso, querendo abrir o olho, né, olhando, mas mantendo ali. E às vezes, coisas assim simples que o Espírito Santo quer. Porque o Espírito Santo não quer um monte de gente repetindo palavras que alguém cantou em algum momento e que às vezes a gente está repetindo aquelas palavras da boca para fora. Ele quer uma adoração verdadeira, uma adoração genuína. Eu creio, né? Falei das meninas que dançam, mas eu creio também quem toca. Diego, quando está lá ministrando com a guitarra dele, se ele estiver nesse alinhamento com o Espírito Santo, nessa visão que cada nota, cada som, cada acorde que ele faz naquela guitarra, cada barulho que sai dali, são bombas que ele está jogando no mundo espiritual, cara, cadeias vão se romper, vidas vão se render, pessoas vão ser curadas através daquele som. Eu creio nisso, eu já experimentei isso, e a gente precisa estar sensível ao Espírito Santo mesmo, porque ele que conduz a adoração. E aquilo que o Diego até fala naquela canção, né? Se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa pagar um preço. Que preço é esse? É o preço de viver em santidade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Jesus ele falou: bem-aventurados puros de coração, porque
porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Não adianta a gente querer chegar até Deus se nós não quisermos reconhecer a santidade dele e que nós precisamos também viver uma vida de santidade. Lutar contra o pecado. Nós fomos chamados para lutar contra o pecado. Todos os dias. O pecado não pode ser uma porta de vocês. Bate na minha porta todo dia, querendo destruir meu casamento, querendo destruir minha família, mas a decisão é minha. Eu cedo ao pecado ou eu batalho por aquilo que eu acredito, eu batalho pela minha santidade. E como que eu batalho pela minha santidade? Louvor, adoração, meditação na palavra, confessar o que a palavra diz de mim, oração em línguas. Então, galera, são as práticas espirituais que vão fazer a gente vencer. Entendeu? São a gente viver uma vida de comunhão. Tudo isso que eu falei. Oração em línguas, jejum, meditação na palavra.